Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 15 de julho, cuja leitura do dia é em Mateus 18, primeiro livro dos Crônicas, capítulos 16 e 17. E sem delongas, pega a sua Bíblia, é muito importante você pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se você puder, por favor, é muito importante. A nossa reflexão de hoje é como se fosse uma continuação da anterior. Nos diz assim, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versos 1 a 7, na santa e poderosa palavra de Deus. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed, Edom, e Jeiel, com alaúdos e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Muito bem, muito bem. Na reflexão por um urgente retorno à presença de Deus anterior, vimos como o coração de Davi ele ardia por encontrar-se com o coração de Deus, e não descansaria até que encontrasse repouso para a arca, até encontrar lugar de repouso para a arca de Deus. Davi priorizava encontrar lugar para a presença de Deus, ali representado pela arca, e depois ir a ela para buscá-la. No primeiro momento, deu problema com a morte de Uzá, e depois ele conseguiu. E entendemos ali de que sem a presença de Deus nós não temos vida. Nós permanecemos em trevas. Se não temos a presença de Deus em nós, é sinal de que a luz não chegou a nós. Então permanecemos em trevas. E não vamos resistir na caminhada. Vimos alguns alertas importantes no contexto, não aqui de 1 Crônicas 15, na meditação anterior, na reflexão anterior, mas especialmente em 1 Samuel, dos capítulos 4 a 7, vimos que não se trata de misticismo, quando eles levaram a arca para o meio da guerra, achando que por isso eles iriam vencer, com Hofni e Finéias. Os incrédulos reconhecem quando Deus é presente, eles veem que é algo diferente. Vemos ali no exemplo dos filisteus. O pecado a afasta de nós, porque quem levou a arca foram os pecadores, Hofni e Finéias. E a arca foi tomada, eles morreram. Eli temeu, tremeu pelo impacto, com medo exatamente de acontecer o que aconteceu. E ele acabou morrendo. Vemos que é preciso tremer pelo impacto da ausência, que não é comum, não podemos nos acostumar com a ausência de Deus. O povo de Deus perde o brilho sem ela quando nasce o Icabode, né? Icabô ou Icabode, dependendo da versão. Foi-se a glória de Israel. O povo de Deus perde o brilho sem ela. Vimos que o lugar não é com os incrédulos. Ela chegava lá às terras dos filisteus e Deus exercia juízo sobre eles, né? Nas várias terras filisteias por onde a arca passou. E até que eles identificam que, olha, essa arca tem que voltar para o lugar dela.
A arca é do Deus de Israel. Tem que voltar para o lugar dela, não é aqui com a gente não. Os incrédulos sabem que o lugar da presença de Deus é com o povo de Deus, mas nós muitas vezes desprezamos isso, ok? Enviam a arca. Os animais carregando a arca chegam até Bet-Semes, eles se alegram, só que aí eles têm a audácia de abrir a arca, para olhar o que tinha dentro. O que aconteceu? Muitos deles morreram. Vimos que é preciso reverência com a presença de Deus. Em seguida, eles com medo, eles despacham. Manda essa arca embora daqui. Mandam lá para Kiriat Jearim, né? Se não me engano é esse o nome, Kiriat Jearim, tentando fugir por conta do pecado deles, da falta de reverência. Quando chega em Kiriat Jearim, o povo, a arca fica lá, o texto diz que a arca fica 20 anos no mesmo lugar e o povo se lamentando da vida. E é muito semelhante conosco, que ignoramos a presença de Deus e lamentamos por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo com o povo de Deus. A resposta é tão óbvia quanto isso mesmo. Então não adianta, vimos que não adianta lamentar a ausência se desprezamos a presença de Deus. A ausência e as consequências disso. Vimos que é preciso arrependimento, porque Samuel chama ao arrependimento de pecados, mas aí a arca que havia sido tomada em Ebenezer, que recebeu esse nome depois desse arrependimento que o povo teve, reconheceu que pecou, capítulo 7 de 1 Samuel, os filisteus são derrotados, Deus faz uma obra ali de milagre, e nessa derrota dos filisteus, o que acontece? Samuel então edifica, estabelece ali um altar em gratidão ao Senhor. Até aqui nos ajudou ao Senhor. Vimos até aquela reflexão, até o fim nos ajudará o Senhor. E a rocha é Cristo, e a pedra é Cristo. Mas, nesse mesmo lugar que a arca havia sido tomada antes, com Hofni e Finéias, é o mesmo lugar em que, após o arrependimento de pecados e um desejo de mudança, eles esqueceram a arca. E a arca ficou lá, ignorada. Até que 1 Crônicas 13, o texto diz que Davi manda buscar a arca, que estava em Kiriat Jearim. Por quê? Porque no tempo de Saul não a buscaram. Ela já estava lá 20 anos, mas o final do período de Samuel, governando eles, liderando eles, Saul assume, ele reina por um período de tempo, até que Saul morresse e Davi assumisse. Só que aí Davi tenta trazer a arca, mas não adianta fazer do nosso jeito. Tem que ser do jeito que Deus estabeleceu para que ele fosse na nossa vida. Nós vimos isso. E que não é simplesmente, vou deixar para lá então, já que eu não tenho a presença de Deus. Ou simplesmente ficar aguardando vir. Vou aguardar vir. Igual quem fica. Igual quem fica aguardando o último avivamento para o tempo final. Que eu não enxergo na Bíblia. Eu enxergo indivíduos que já estão recebendo o último avivamento por meio do derramar do Espírito Santo a partir de Atos 2. Joel 2 começou a ser cumprida em Atos 2. Pedro explica isso. Pedro, apóstolo de Jesus, explica isso, que o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo que eles receberam, era o cumprimento de Joel 2. Então, todo discípulo de Cristo é selado com o Espírito Santo e pode ser cheio do Espírito Santo. E pode ser revestido do alto de poder. Desde então, assim como nós vemos nos relatos bíblicos, em Atos e nas epístolas. Podem, desde então. Então, não existe
Não existe um avivamento da última hora. Quando é que começaram os últimos dias? Os últimos dias começaram quando Jesus cumpriu a sua obra expiatória e subiu aos céus. A nova aliança, a partir da nova aliança, já estamos nos últimos dias. O tempo do fim é esse tempo agora que eu creio que nós estamos. A reta final, da reta final, da reta final, da reta final. Os últimos segundos do último minuto da última hora. Tá? Porém, os últimos dias iniciaram desde que a nova aliança foi instaurada. Desde a primeira vinda, desde que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, se entregou na cruz por amor a nós, ressuscitou para a justificação dos nossos pecados, ensinou os apóstolos sobre a palavra e subiu aos céus prometendo voltar para nos buscar. Desde então, já estamos nos últimos dias. E desde então, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais nesses últimos dias, nesse tempo do fim, melhor dizendo. Quanto mais. E não é deixar para lá ou simplesmente ficar aguardando vir. Vem, a Bíblia diz que vem. Não diz. No meu entender, na palavra, não diz. Mas é ir ao encontro de Deus. Ir ao encontro de Deus. Pois nós temos a urgência de retornar à presença dele. Você quer ver um detalhe? No contexto que nós vimos, lembra? Depois assiste, vou ver se eu me lembro de colocar o link dela aqui, no card, em algum lugar. Vou ver se eu me lembro de colocar. No primeiro momento, quando a arca foi tomada pelos filisteus, não foi o próprio Senhor que fez ela ir retornando? Ok? Nenhum homem foi puxando, conduzindo o carro de animais. Só que na hora de Davi levar para Jerusalém, Davi foi buscar. Você está entendendo? Então, é preciso ir buscar. Pois nós temos essa urgência de retornar à presença de Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Aí vimos 1 Crônicas 15, dos versos 1 a 16, como retornar à presença de Deus. Preparando o coração, servindo a Deus, e Deus nos chamou a servir eternamente. Não esquecer-se dos irmãos. Então nós estamos no coletivo, somos filhos de um mesmo Pai, negando a nós mesmos e não querendo fazer do nosso jeito, do jeito de Deus, conforme a ordenança de Deus, andando em santidade, santificando-nos, vivendo a palavra conforme a Bíblia diz, não é conforme você quer. Não é como eu quero, não é como a tradição evangélica, é como nós queremos, não. É do jeito que Deus quer. Mas em sétimo e último lugar. 1 Crônicas 15, 16. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria, evidenciando uma vida em louvor a Deus. Levantando a voz com alegria para se fazer ouvir. A nossa vida precisa evidenciar que nós somos de Deus. E por isso, por uma vida em louvor a Deus. 1 Crônicas 15, 25 e 26, o texto nos diz que é Deus quem nos ajuda nesse processo. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor.
Gente, isso é demais. É Deus que nos ajuda nesse processo de um retorno à presença dele. Nós nos achegamos a ele, ele se achega a nós nos inclinamos a ele, ele vem até nós invocamos o seu santo nome, ele responde com a sua presença. Nós decidimos viver para a glória dele. Ele habita e se manifesta em nós e através de nós. Não é na nossa força. Não é do jeito que você sempre tentou. Mas é Deus que nos ajuda nesse processo. A arca chega à tenda preparada por Davi, o que é chamado depois de o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi simboliza a igreja. Igreja. Presta atenção. Davi armou a tenda. 15, 1-3. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Então Davi armou a tenda. Aqui no verso 1 nós lemos: trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então a arca, Davi preparou um lugar, a tenda. A arca ficou no meio da tenda, tá? E ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos perante Deus. No verso 4, a arca no centro da tenda. No centro da tenda. Verso 4. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel, ações de graças e cântico diante da arca. Louvor. Louvor diante da arca de Deus. Então, é a arca no meio da tenda preparada e ali diante da arca, ao redor da arca, louvor. E o versículo 37, então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Era um louvor contínuo. Contínuo, uma vida. Louvor contínuo, uma vida de louvor diante da presença de Deus. Onde? Na tenda. Deus não repreendeu a Davi por essa atitude com a arca. E pelo contrário, deu a ele um vitorioso, bom reinado, firmou aliança com ele, e prometeu um descendente que reinaria eternamente quando Davi expressou o desejo de construir o templo. Por quê? Porque se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Porque Davi se descobriu ali, ele sabia qual era o desejo de Deus, de habitar no meio do seu povo. Davi discerniu que o desejo de Deus é que a presença dele esteja conosco, desde a criação até a Nova Jerusalém. A Bíblia nos expressa isso. E aí, capítulo 17, olha o que a Bíblia diz. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas, na tenda. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra
a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Tem gente que entende que aqui Deus estava repreendendo Davi. Não estava repreendendo Davi, como vamos ver na continuidade do texto. Na verdade, Deus estava falando: Davi, se eu não deixei escrito por meio de Moisés, não falei com ninguém, não revelei isso a juiz nenhum, por que você está querendo isso agora? Se não uma ordem. Davi foi além da ordem. Pegou? Verso 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de trás das ovelhas. Em nenhum momento Deus está repreendendo ele por isso. Para que fosse chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar. Ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como antes, e desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo Israel. Assim, abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Olha, Deus não só não repreendeu ele, como Deus está falando: olha, vou te abençoar, vou te dar uma retribuição por isso. Você foi além da ordem. Eu ordenei. De onde veio isso, Davi, a você, se eu não mandei ninguém fazer isso? Olha, Davi, quer saber o seguinte? Eu te tirei para apacentar o meu povo. Eu vou te dizer o seguinte: eu vou edificar para você uma casa. E há de ser, verso 11, que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, estabelecerei o seu reino, este me edificará casa. Falava de Salomão? Sim, também, mas isso aqui é messiânico. E eu confirmarei o seu trono para sempre, este me edificará casa. Jesus, a pedra fundamental que edifica a igreja como morada para Deus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. Salomão reinou para sempre. Um ser humano pode reinar para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Ele está falando de quem? Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Aí Davi ficou assim, maravilhado. Versículo 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor. Que mais te dirá, Davi, acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra, em quem Deus foi resgatar para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. Tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo é acerca da sua casa. Confirma-a para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre. E diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel.
é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus, me revelaste ao ouvido de teu servo que ele lhe edificaria as casas, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste bem acerca do teu servo. Agora, pois, tu foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Você está entendendo? E mais do que tudo isso, além de tudo isso, Deus promete restabelecer esse tabernáculo de Davi. Você não está entendendo, você precisa entender isso aqui. Atos 15, 3 a 19. Por isso, o filho de Davi, Jesus sendo o Messias, sendo mencionado no Novo Testamento como filho de Davi. Ok? Por quê? Porque Deus prometeu a Davi que dele traria o descendente que reinaria para sempre. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Atos 15, 3 a 19. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo, aquele concílio teológico em que estavam ali defendendo os direitos, resolvendo se os gentios precisavam guardar a lei, tá? Paulo ali presente, Barnabé, Pedro, Tiago, outros apóstolos, pastores, né, anciãos da igreja em Israel, e a igreja ali tratando no concílio teológico sobre essa questão. Aí Tiago, finalizando ali a questão, mostrando ali, evidenciando que ele era o líder da igreja, ele diz o seguinte: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Lembra disso? Quando Atos 10, ele pregando na casa de Cornélio, e o Espírito Santo cai sobre os gentios? Então, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, ele está dizendo, defendendo a questão dos gentios, ele menciona os gentios da casa de Cornélio, em que caiu o Espírito Santo. Espírito Santo caiu, começaram a falar outras línguas. E ele associa tudo isso, os gentios da igreja naquela época, com a casa de Cornélio, com o que a Bíblia dizia. Como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Essa tenda aqui, ok? Que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Ele está falando da igreja. Ele está associando o tabernáculo de Davi, Tiago, à igreja gentílica, aos gentios. Uma menção a Amós 9, 11, 12. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, aqueles que decidem me servir. Diz o Senhor que faz essas coisas. Isaías 16, 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, o trono, o governo, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer a justiça. Quem é esse? Que é o Senhor do tabernáculo de Davi? Jesus, o Senhor da igreja, aquele que Deus prometeu a Davi suscitar o trono para sempre.
Então, olhando para esse texto, nosso texto inicial aqui da reflexão, nesse que foi o primeiro cântico de Davi, quando traz para perto de si o que simbolizava a presença de Deus, nós encontramos diversos elementos e também importantes princípios sobre o louvor, seja pessoal ou congregacional, que podem sim ser aplicados pela igreja no contexto da nova aliança. Só que nós precisamos ir além, nesse contexto amplo do que vimos anteriormente e estamos vendo agora. Esse cântico aqui, do capítulo 16 de 1 Crônicas, representa um chamado por uma vida em louvor a Deus. Um chamado por uma vida em louvor a Deus. E vemos, primeiro ponto aqui, versículo 4, nós vemos que a nossa vida em louvor a Deus, para que tenhamos uma vida em louvor a Deus, como ter uma vida em louvor a Deus, nós vemos que, em primeiro lugar, é preciso que seja centrado em Deus. Deus precisa ser o centro. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Deus é o foco. Recordando, em ação de graças, em exaltação ao Senhor. Ele é o centro da nossa vida. Ponto. Segundo, dedicando recursos, tá? Disponíveis, versos 5 e 6. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, e Matitias, e Eliabe, Benaia, Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Alaúdes, harpas, símbolos, trombetas, empregando ali o que estava disponível para louvor a Deus. Então, dentro das nossas possibilidades, o que temos à mão, nós dedicarmos nossos recursos de tempo, de talento, de habilidades, dedicarmos a Deus. Sabe aquela habilidade que você tem? Dedica a Deus, para a glória de Deus. Terceiro, uma organização. Tem gente que é desorganizado, se enrola com as atividades do cotidiano, aí depois diz que não tem tempo para meditar na palavra, para participar dos cultos, para se envolver nas atividades da igreja, porque não é organizado. E aqui está falando de uma organização ministerial, tá? Versículo 7. Então, naquele mesmo dia, Mavi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que pelo ministério de Asaf, ministério, trabalho, e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Sabe esse Asaf aqui? É o mesmo do Salmo 73, que quase se desviou. Né? Os estudiosos entendem que é ele mesmo. Então, uma organização, sabe? Em simplicidade, mas buscando a excelência. Como é que a minha vida pode servir a melhor a Deus? Olha, se eu acordar meia hora antes, eu consigo fazer uma devocional. Olha, se eu fizer tal coisa, eu consigo me liberar e participar dos cultos com os irmãos. Olha, se eu me organizar assim, eu não vou me enrolar. Uma organização para que a nossa vida sirva melhor ainda ao nosso Deus. Em N aspectos, tá? Quarto, fé. Versículo 8 na parte A. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Como é que eu vou invocar o Senhor? Como invocarão em quem não creram? Lembra lá de Romanos 10? Como invocarão em quem não creram? Entendeu? Então é preciso... invocar significa aponta para a fé. Né? Então, como evidência de que nós cremos em Deus. A nossa vida precisa ser uma vida em fé. Fé em Deus. Parte B, nós vamos ao testemunho. Por quê? Fazeis conhecidas as obras entre os povos. Compartilhando da nossa fé e não escondendo. É claro que você já me ouviu falar aqui, pregação não pode ser colocada de lado porque pregamos com o nosso testemunho de vida. Não, esquece isso. O testemunho autentica, né? Autentica uma vida, tá? Que prega o evangelho, autentica a mensagem.
A nossa postura autentica a mensagem, tá? E desautentica se não vivermos para a glória de Deus. Então, o testemunho aqui é o testemunho oral, compartilhando da fé e não escondendo, sabe? Anunciando e evidenciando a todos que Deus é real, ok? Uma vida de 007 não é para a glória de Deus. Sexto, zelo, versículo 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Atentamente, com zelo, de forma dedicada, sabe? Mostrando quem Deus é e o que faz. Zelo não é relaxo, é atentamente, é com zelo, com dedicação. Relaxo não combina com o nosso serviço a Deus. Nas coisas de Deus não combina, tá? Não combina. Ser relaxado, sua vida de oração, relaxado na meditação, no jejum, no congregar, no evangelizar, etc, no aconselhamento, não combina. Sétimo, com prazer, versículo 10. Gloriai-vos no seu santo nome. Gloriai-vos. Eu me glorio em Deus, sabe? No seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Eu tenho prazer em servir a Deus. É prazer no íntimo, mas jamais por força e tristeza. Isso aqui está dentro do louvor, mas se aplica a uma vida de louvor. Então é com prazer no íntimo. Oitavo, verso 11, em continuidade, é sempre. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente, sempre. Sabe esse negócio de ser servo de Deus só aos domingos? Para, vai se converter, tá? Nono, conhecimento do Deus da Bíblia, verso 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Por que isso? Porque sabemos os atributos de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que faz maravilhas e prodígios e também é justo para exercer o reto juízo sobre a terra. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus demonstra misericórdia, mas também é o Deus que se ira todos os dias contra o ímpio e derramará e consumará o derramar da sua ira sobre quem o rejeitou. Ok? Décimo, valor aos irmãos. Não estamos sozinhos. Versículos 13 e 14. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Então sabe que faz parte de um povo que tem o mesmo Pai. 11, firmeza na palavra de Deus, dos versos 15 a 18. Verso 15, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaac, o qual também Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, que é da vossa herança, firmado na palavra. 12, refugiado em Deus, seguro na proteção dos livramentos do Senhor, que nós vemos aqui dos versos 19 a 22. Quando eles eram poucos homens, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro. Versículo 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles, repreendeu o rei, dizendo, não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Não toqueis os meus ungidos, está escrito aqui, tá? É disso que está falando. Está falando dos servos de Deus. Servos de Deus. Não de um indivíduo, tá? Fecha parênteses. Então, nossa proteção, a nossa segurança é Deus. Descansa o coração, servo de Deus. Fica seguro nele. 13. Evangelização, versos 23 e 24. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Não deve se limitar a regiões geográficas, trabalhando diariamente na proclamação do Evangelho. Enquanto é dia, se pode trabalhar, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Uma vida em louvor a Deus, evangeliza. Simples assim. 14, misericórdia. Exclusividade.
versos 25 a 27. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor, tem até louvores com essa letra, né? Louvor e majestade é diante dele, força e alegria no seu lugar. Ao único Deus verdadeiro, grande, digno, temível, criador, majestoso, forte, fonte de alegria. 15º, com rendição a ele, versos 28 e 29, parte A. Tributai ao Senhor a famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Rendição, entregada ao Senhor o que lhe é devido. Renda-se ao Senhor, renda-se a Cristo. 16º, santificação. Parte B, quando diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Considerar a beleza da santidade de Deus nos lembra que os pecados nos separam de Deus, que é santo. Jesus, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, morrendo sem pecado, entregou-se à morte em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para vivermos a sua vida. O Espírito Divino é santo, habita no discípulo de Cristo, sondando se há algum caminho mau, guiando ao caminho eterno, fortalecendo-nos a resistir ao pecado. Então, considerando tudo isso, nós servimos a Deus em arrependimento de pecados, com o coração quebrantado. Você não pode se acostumar com o pecado. Deus é santo. Adorai na beleza da sua santidade. 17º, reverência, verso 30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Como é que o mundo não se abalaria? Se temesse a Deus. Como o crente não se abala? Se for reverente e temente a Deus. 18º, governo de Deus. Lembre-se disso, verso 31. Alegra-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Então, submissão e obediência àquele que é o Senhor e Rei, o soberano que governa o universo. 19º, atento à sua volta, não sai, Maranata. Verso 33, então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. O Senhor vem julgar a terra. Quando? Quando Jesus voltar. Breve virá o Rei. Você aguarda esse dia? Uma vida em louvor a Deus, aguarda esse dia. 20º, consciente que foi alvo da misericórdia de Deus. Verso 34. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. A graça de Deus se manifestou por amor. E em Cristo Jesus nós fomos alcançados. 21º, confiança, verso 35, parte A. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações. Pela fé em Jesus, confia totalmente no Senhor para a sua salvação. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Ninguém pode ter a revelação de quem é o Pai se não for por Ele. Ninguém pode ter a presença de Deus se não for por Cristo Jesus. Confiante na salvação que há em Cristo Jesus. E em último, 22º lugar, entregando a Deus toda a glória. Verso 35b e verso 36. Para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Para mim, esse primeiro cântico lá na tenda da congregação, que representava a igreja, simboliza um chamado a mim e a você por uma vida em louvor a Deus, na presença dele, um retorno à sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.